Para os que já são espíritas e para aqueles que estão interessados em saber mais sobre o espiritismo, oferecemos os nossos mais sinceros votos de paz, harmonia e felicidade. Meu nome é Diógenes de Oliveira Lima. Antes de iniciarmos, rogamos a todos que nos acompanhem numa prece. Iniciemos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, querido Mestre Jesus Cristo, queridos companheiros da espiritualidade superior, rogamos amparo, elevando nossos pensamentos para sintonizarmos com as ondas de amor, de luz, de tranquilidade que nos alcançam. Que elas iluminem as nossas mentes, gerando calma em relação às inquietudes e anseios, fortalecendo nosso ânimo e nos dando coragem para enfrentarmos com fé em Deus os desafios de nosso caminho evolutivo. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade em todos os âmbitos de nossas vidas. Amparados pela certeza de Tua presença entre nós, damos início à nossa palestra de hoje. A palestra de hoje é intitulada Espiritismo e Você e foi elaborada com base nos seguintes livros. O primeiro deles chama-se O Espírito da Verdade, ditado por espíritos diversos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O segundo chama-se Dimensões Espirituais do Centro Espírita, pela autora Sueli Caldas Schubert. E um outro chamado Instruções Psicofônicas, pelo autor Arnaldo Rocha. Em 31 de julho de 1952, foi fundado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, o grupo intitulado MEI-MEI, nome dado em homenagem à educadora brasileira Irma de Castro Rocha, que após a desencarnação passou a manifestar-se através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O grupo MEI-MEI era um grupo mediúnico, composto de 20 médiuns, 10 dos quais apresentavam capacidades psicofônicas elevadas. Psicofonia é um tipo de mediunidade na qual o espírito manifesta-se através da fala, usando o aparelho fonador do médium. Francisco Cândido Xavier era um dos integrantes desse grupo. O objetivo do grupo era oferecer apoio, esclarecimento e socorro aos desencarnados, bem como obter, pela psicofonia de Francisco Cândido Xavier, a palavra direta dos instrutores e benfeitores espirituais desencarnados. As reuniões eram semanais, sem a presença de público, conforme a orientação dos instrutores espirituais. Arnaldo Rocha, um dos participantes, ficou incumbido da direção do grupo. Ele transformou no livro Instruções Psicofônicas os 104 encontros ocorridos durante esses 2 anos, entre 31 de julho de 1952 a 30 de julho de 1954, os quais foram apresentados no livro como 2 períodos separados. Na parte final do livro, intitulada Boletim de Serviço Espiritual, esse autor Arnaldo Rocha apresenta, sem pretensões estatísticas, os dados relativos aos encontros. A autora Sueli Caldas Schubert, em seu excelente livro chamado Dimensões Espirituais do Centro Espírita, fez o obséquio de somar ambos os períodos, gerando análises muito interessantes e elucidativas. Durante esses 2 anos, ocorreram 672 manifestações psicofônicas de espíritos perturbados e sofredores, relativas a 615 diferentes indivíduos, 57 dos quais foram reincidentes, ou seja, se comunicaram mais de uma vez. Deste total, 143 deles estavam ligados ao passado próximo ou remoto dos participantes dos encontros, tais como os médiuns, os dialogadores, o pessoal de apoio e eventuais assistidos. 397 espíritos requeriam assistência moral, visando recondução ao caminho do bem. 75 dos que se manifestaram eram recém-desencarnados, alguns ainda um pouco confusos com relação à imortalidade. 23 espíritos se comportavam de forma animalesca, exigindo muita compaixão devido ao elevado grau de sofrimento vivenciado. 268 dos espíritos que se manifestaram eram de alienados mentais, e ainda 249 entidades apresentavam diferentes e diversificados níveis de perturbação. Podemos dizer que esta amostra, embora aparentemente assustadora, ela demonstra o quanto ainda há por fazer em favor dos sofredores nos 2 planos de vida, tanto encarnados quanto desencarnados.
Mesmo os trabalhos mediúnicos que são executados sem outro móvel, além da caridade e do amor ao próximo, eles requerem preparações prévias, tanto por parte do plano espiritual quanto por parte do plano material, alcançando todos os integrantes dos grupos mediúnicos. Há sempre necessidade de profundos conhecimentos da doutrina espírita, somados a profundas doses de autocontrole, bondade e amor ao próximo, para lidar com as emoções e energias em desalinho de que são portadores muitos desses espíritos. Situações imprevistas também ocorrem, e nesse sentido, a vibração segura e confiante da espiritualidade superior tem papel relevante nesses tipos de reuniões. É bom destacarmos que é o plano espiritual superior quem define quais serão os espíritos que se manifestarão durante as reuniões, muitos dos quais ainda estão tão vinculados à materialidade que se torna necessário o uso da energia física dos médiuns, bem como da palavra verbalizada pelos dialogadores ou materializada pela via da psicografia, na qual os espíritos sofredores realizam a catarse, ou seja, a limpeza, a purificação. A preparação, tanto por parte dos benfeitores do plano espiritual, quanto por parte dos médiuns e demais trabalhadores no plano material, garante, entretanto, apenas uma parte do êxito do processo. Há muitos aspectos que acabam por alterar as expectativas inicialmente positivas de ambos os planos da vida em relação às reuniões mediúnicas. Para evitarmos generalizações e extrapolações, destacamos que estamos apresentando dados de uma amostra de comunicações mediúnicas acontecidas num grupo mediúnico apenas, durante um período circunscrito a 2 anos. Com isso em mente, qual foi o aproveitamento das atividades mediúnicas realizadas pelo grupo Meimei referidas no livro Instruções Psicofônicas? Vamos voltar aos dados compilados por Arnaldo Rocha. Para facilitar o nosso entendimento, vamos apresentar os resultados em termos de quantidades e percentuais de maneira agrupada, no que se refere ao aproveitamento. Vamos aos números. O total de espíritos atendidos durante as reuniões soma 615 indivíduos, ou a gente também refere-se a eles como entidades. 29 indivíduos dentre os espíritos atendidos foram perfeitamente reajustados e renovados para o bem, sendo que 4 dentre estes 29 passaram a cooperar nos serviços da instituição. 149 deles retiraram-se esclarecidos e melhorados, demonstrando estarem no caminho correto em busca de trilharem o caminho do aperfeiçoamento. 154 deles apresentaram aproveitamento reduzido, ou seja, foram motivados a mudarem comportamentos e atitudes, mas não estavam tão convictos quanto os demais. Se somarmos estes 3 números, podemos dizer que entre regulares, bons e ótimos, temos 54%. Ou seja, o saldo percentual relativo ao aproveitamento foi levemente positivo. Porém, 283 espíritos atendidos demonstraram estarem impassíveis e indiferentes aos diálogos e apoios energéticos e fluidos que lhes foram oferecidos. Acontece que eles representaram 46% do total de atendidos, ou seja, quase metade dos espíritos atendidos no grupo Meimei não estavam dispostos a mudarem para melhor. Eram refratários à mudança. Não estavam dispostos a utilizarem o próprio livre-arbítrio para alterarem as suas disposições íntimas, suas convicções e suas certezas em favor da própria evolução. Tudo isso a despeito de toda a preparação prévia, de todo o amor e de toda a caridade que lhes era oferecida. Porquanto, além das 615 manifestações de espíritos sofredores, ocorreram também outras 387 comunicações dos amigos e benfeitores espirituais, distribuídas entre instruções na abertura dos trabalhos, avisos, preces, preleções educativas e algumas orientações para solucionar problemas difíceis quanto ao esclarecimento dos irmãos necessitados que eram trazidos para aquelas atividades de mediunidade beneficente. Isto nos conduz a um questionamento inevitável. Por que quase 50% dos espíritos atendidos foram considerados impassíveis e indiferentes à mudança para melhor que lhes era oferecida gratuitamente, caridosamente, amorosamente?
Será que dentro dos encarnados não é igual? Ou seja, será que nós não recusamos frequentemente a ajuda que nos é oferecida com apoio da espiritualidade superior visando nossa evolução? Será que muitas vezes na vida já não fomos ou ainda somos refratários ao bem que nos é gratuitamente oferecido? Talvez falte Evangelho de Jesus, talvez falte Espiritismo em nós. No livro intitulado Espírito da Verdade, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, muitas vezes referido em vida como médico dos pobres, diz na mensagem 01, intitulada Problemas do Mundo, que, abre aspas, para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Fecha aspas. Para a grande maioria de nós, em grande parte das vezes, as mensagens do Evangelho de Jesus parecem utópicas neste mundo que estimula, erradamente, a sobrevivência apenas dos mais aptos, que estimula a luta pela sobrevivência numa competição desenfreada que faz o forte prevalecer sobre o fraco. Diante de um mundo cada vez mais materialista, em que o formalismo vale mais do que a ética, ou seja, em que parecer ser vale mais do que ser, em que as aparências enganam cada vez mais e melhor, em que o poder financeiro exercido por poucos faz sofrer a muitos, ocorre que muitas vezes acabemos nos sentindo como tripulantes de um barco perdido no meio de uma tempestade em alto mar, sem motor, sem remos e sem vela, apavorados pela perspectiva iminente de sermos tragados pela próxima onda. É nestes momentos que é preciso nos lembrarmos de que Jesus está no leme da nau terra. Sim, Ele é o condutor. É Ele que nos indica o caminho, é Ele que nos guia. Seu evangelho de amor é o melhor guia para a nossa evolução. Voltando ao espírito de Bezerra de Menezes, ele pede que sejamos valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha o evangelho da letra, ou seja, que o torna mais compreensível ao nosso atual entendimento. Nos pede também que irradiemos a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. Quer sejamos novos ou experientes em termos de doutrina espírita, há muito a aprender acerca da mesma. Peço licença àqueles que já estão há mais tempo no Espiritismo para que por alguns minutos façamos de conta que estamos descobrindo agora os ensinamentos de Allan Kardec. Para isso, vamos tomar como base a mensagem 92 do livro Espírito da Verdade, intitulada Espiritismo e Você. Você descobriu a doutrina espírita recentemente. A ideia da sobrevivência da alma após a morte do corpo serenou seu coração. O intercâmbio entre os dois planos de vida, o espiritual e o material, pela via da mediunidade, já não assusta tanto e você já começa a perceber isto como algo natural. A reencarnação faz todo sentido, tem lógica e a evolução gradativa ao longo de muitas vidas torna úteis e duradouros os esforços de automelhoria, de aquisição de conhecimentos e de cultivo de virtudes. Tudo isso faz muito sentido para você. Um mundo novo se abre, onde nada é perdido. Aumenta o estímulo ao estudo, surgem novos ideais, você passa a conviver com novas pessoas, percebe que há sentido nas temáticas abordadas, que elas são úteis ao cotidiano e deseja exercer a caridade, a fraternidade. Muitos, entretanto, abandonam a doutrina espírita tão logo cesse a empolgação de principiante. Querem mudar, mas não querem muito. Às vezes, querem mesmo é que os outros mudem. Ao invés de utilizarem os ensinamentos do Espiritismo para si, começam a tentar fazer com que a família mude, o namorado ou namorada mude, o marido ou esposa mude, o filho ou filha mude e até que o cachorro mude. Dependendo do tamanho do focinho do cachorro, isto pode não terminar muito bem. Neste sentido, embora estejam encarnados, se apresentam em muitos aspectos como semelhantes aos espíritos impassíveis e indiferentes atendidos no grupo Meimei. Embora tudo esteja sendo feito para sua evolução,
não aceitam as lições antecipadamente preparadas pela espiritualidade e materializadas nas ocorrências da vida. Isso se deve ao fato de que, em termos evolutivos, são refratários à evolução porque ainda se encontram condicionados por fluxos de raciocínio equivocados, por preconceitos arraigados, por visões socialmente ultrapassadas, por sentimentos e emoções que teimam em manter fora de controle pela via do ódio, do rancor, do egoísmo, do orgulho, da prepotência, da soberba, da vaidade e de 1000 outras mazelas humanas. Este alerta é válido para que jamais deixemos de levar em conta que a doutrina espírita jamais deve servir para mudar os outros. Se a doutrina espírita faz sentido para você, é bom lembrar que ela chegou até você para que você mude. E pela via do exemplo, leve outros a mudarem também. É por isso que o título de nossa palestra é Espiritismo e Você. É preciso que sejamos claros. Ninguém se santifica por tornar-se espírita. Ser espírita não é um privilégio. E também não é um cárcere interior. Pelo contrário, é uma oportunidade de libertação da alma, porém com maiores doses de responsabilidade. Os espíritos do bem nos dizem que para ser espírita é preciso reencarnar-se moralmente, de novo, dentro da própria vida humana atual. É preciso renovar os valores, os padrões morais e éticos. É preciso renascer por dentro, nas convicções, no entendimento, na compreensão, no discernimento. Para isso não podemos ser prevenidos em demasia, nem tampouco invigilantes conosco mesmos. Se somos impacientes, aproveitemos as oportunidades para aprendermos a ser pacientes com nossos familiares, com as ocorrências cotidianas. Ao nos tornarmos espíritas, é urgente nos tornarmos perseverantes na execução de nossos deveres, que, convenhamos, por vezes não são assim tão difíceis de serem realizados. Ao nos tornarmos espíritas, evitemos também a precipitação, querendo arrancar nossos defeitos de uma hora para outra, sem medir o quanto entranhados eles estão. A renovação é uma tarefa para ser feita gradativamente, um pouco a cada dia. Tens um defeitão? Comece a atuar no sentido de atenuá-lo um pouco a cada dia. Daqui a pouco, ele será apenas um defeitinho, e com um esforço adicional, você o eliminará completamente. Saberá que venceu o defeito quando a oportunidade de errar se apresentar e você desistir do erro por pura convicção íntima consolidada. Espiritismo é claridade eterna, mas às vezes é preciso cuidado para evitarmos que isto se transforme em fanatismo. Qualquer exacerbação, mesmo a da fé, tende a prejudicar a razão e transformar-se em doença da alma. A crença não nos exime da consciência. Acertar ou errar depende de nós, de nossas escolhas, de nosso livre-arbítrio. Por isso, conservemo-nos encorajados e confiantes. Sejamos alegres, serenos, tranquilos, mas laboriosos, inclusive para que nosso destino seja melhor. Elevemos nossos anseios, voltemos a ter esperança, libertemo-nos do mal que ainda existe em nós. Construamos o reino de Deus em nós, porquanto este é o único local onde ele poderá ser construído. E para quem já é experiente no Espiritismo, e principalmente para aqueles que têm compromisso com a doutrina espírita, vamos nos valer da mensagem 05 do livro Espírito da Verdade, intitulada Decálogo para Médiuns, cujo autor espiritual é André Luiz, e que nos dispomos a reproduzir algumas das frases mais relevantes. Primeiro, rende culto ao dever, não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. 02. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Pulamos agora para a mensagem 4. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Pulamos agora para a mensagem 6. Não te encarceres na dúvida. Tudo bem, muito antes de externar-se, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Pulamos para 07.
Estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. 08. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. 09. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. E 10. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Vamos agora ler uma mensagem que nós escolhemos e que nos parece bastante adequada para a realidade que nós vivenciaremos. Essa mensagem, na verdade, ela, de certa maneira, ela resume um pouco do que nós estamos tentando falar nessa palestra e que gostaríamos de deixar claro, os dados que aqui são referidos são oriundos dos livros que referimos. Estimulamos, inclusive, as pessoas a lerem esses livros porque provavelmente poderão perceber as coisas de uma maneira um pouco diferente da que nós estamos falando aqui. E é por isso que, de certa forma, nós referimos sempre a bibliografia, porque achamos que é uma questão também de justiça intelectual para aqueles que são os verdadeiros autores das palavras que nós aqui nos referimos. Tá? Então, com base no estudo, nós gostaríamos de referir a vocês, mais uma vez, para que nós estejamos conscientes cada vez mais de que o Espiritismo ele necessita que nós voltemos ao caminho do bem por nossa própria disponibilidade, por nossa própria vontade. E é por isso que a mensagem que nós escolhemos, ela é uma mensagem que, acredito eu, vai encerrar bastante bem a nossa palestra de hoje e vai apresentar alguns dados adicionais. Ela é também do livro Espírito da Verdade, pela psicografia de Francisco Xavier e Valdo Vieira, e o autor da mensagem é André Luiz, e ela chama-se Você e os Outros. Ela começa dizendo o seguinte: Amigo, atendamos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo dos semelhantes. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem a pessoa bem posta. Não crie exceções na gentileza para com o companheiro menos experiente ou menos educado. Nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso existe. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possa mostrar. Não se escravize ao título convencional e nem exagere as exigências da sua posição em sociedade. Dê atenção a quem lhe a peça, sem criar empecilhos. Trave conhecimento com os vizinhos, sem qualquer solenidade. Faça amizade desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviço também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como o poço de água parada que envenena a si mesmo. Seja comunicativo. Sorria à criança, cumprimente o velhinho. Converse com o doente, liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição
vestimento e classe social existentes entre você e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. Com esta mensagem belíssima, nós encerramos a nossa palestra de hoje, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo e aos queridos benfeitores espirituais, que nos assistam no nosso caminho evolutivo na atual encarnação. Que possamos estar sempre em dia conosco mesmos, procurando efetuar uma análise dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações no nosso cotidiano, sem nos culparmos em demasia, mas colocando o Espiritismo em nossas vidas, fazendo com que nos tornemos pessoas mais úteis ao mundo, mais úteis à sociedade e mais úteis a nós mesmos em direção à nossa própria evolução. Com a graça de Deus, com fé em Jesus Cristo, com fé no seu Evangelho de amor e com o respaldo clarificador da doutrina espírita, encerramos a nossa palestra de hoje com votos de muita paz, de muito amor e de muita luz a todos os nossos amigos espíritas e a todos aqueles que já estão simpatizando com o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e muito obrigado pela atenção de todos. Que assim seja.